Olá, sementinhas dos nossos ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Afiacofina, as nossas caminhadas. Esse é o segundo vídeo oficial do nosso canal. Meu nome é Jaine Daphne, sou a criadora desse projeto e já quero dar alguns avisos de início. Primeiro, ignorem os barulhos externos. Infelizmente tem uma rua muito movimentada que os barulhos influenciam no vídeo. Ouviram? Segundo, estou com uma colinha nos tópicos dos vídeos ou das falas que irei discutir hoje. Não me envergonho, aliás, é importante a gente saber o que falar e como falar, né? Terceiro, se inscreva para continuar vendo os nossos vídeos. Esse é o primeiro de 2 vídeos que vamos lançar esse mês de novembro. E vamos lá. O tema é a influência do povo preto na formação da sociedade brasileira. Mas antes eu quero falar sobre o porquê o dia 20 de novembro se tornou um marco para nós, povo preto. Um marco de resistência, né? Uma data onde discutimos sobre os nossos direitos, sobre uma tentativa de quebrar esse racismo estrutural, institucional, falar sobre o nosso espaço e várias outras questões. Esse feriado, que foi oficializado em 2023, graças a Zumbi dos Palmares, porque Zumbi morreu em dia 20 de 11 de 1695 e ele nasceu no ano de 1655. Então, assim, com a morte de Zumbi, que era um líder considerado um dos maiores do Brasil contra a questão da escravidão, era um homem que nasceu em um quilombo na Serra da Barriga, que pertencia a Pernambuco, né? Hoje é União dos Palmares, Alagoas, o município de Alagoas, depois dessa mudança aí de território e demarcação. Zumbi, ele representa a resistência, a luta pelos direitos. Ele foi um ativista, um dos poucos pretos que se rebelaram, para falar de uma forma assim, né? Que teve coragem de lutar por outras pessoas e salvou muitos negros. Ele criou um quilombo, ele já nasceu em um quilombo, mas ele se tornou líder de um quilombo seguro para que outros pretos que fugiam da escravidão tivessem um lugar para ficar. Então, dia 20 de novembro é uma homenagem a Zumbi e à consciência negra. O que é a consciência negra? É justamente o fato de conscientizar, de educar, de levar informação de forma consciente às pessoas, porque há muita desinformação, principalmente sobre como foi que o Brasil se formou. E aí que entra a nossa discussão. Qual foi a influência do povo preto na formação da sociedade brasileira? Podemos generalizar e falar foi tudo. O preto foi tudo e é tudo para que o país se mantenha de pé. Mas separei 5 tópicos para falar com vocês a respeito. O primeiro dele é a construção da economia. A mão escrava foi o que bancou os colonizadores e, infelizmente, até hoje, se a gente for observar, se mantém através da mineração, da pecuária, da plantação de algodão, tabaco, de diversas coisas. Eles conseguiram tirar tudo que eles podiam dessas pessoas. Quando a gente fala de escravidão, as pessoas pensam que eram negros que estavam à toa em algum lugar do continente e os brancos fizeram o favor de ir lá e pegar e trazer para trabalhar e ter uma terra agora para chamar de sua e construir suas casinhas bonitinhas e
né, formar ali o Brasil, mas na verdade não. A escravidão existiu de uma forma cruel. Dizem que teve a abolição da escravidão, que teve a Carta de Alforria, etc. Mas a gente vê até hoje em dia os reflexos dessa escravidão. O país foi formado para que pessoas brancas pudessem reinar, não os negros. Enfim, já começa daí o problema, a questão econômica. A mão de obra escrava, que foi um dos piores impactos, que gerou muitas mortes, muito sofrimento e dor. O segundo tópico é a construção da identidade brasileira. É onde entra a questão da literatura, onde entra a questão da alimentação, né, das sementes que eles trouxeram. Para vocês terem ideia, a melancia, por exemplo, ela não estava aqui no Brasil quando ele foi invadido, que o Brasil não foi descoberto, ele não foi, não era uma terra desabitada, ele foi invadido, e a gente sabe muito bem como foi a história, ou não, né? Tem muita gente que não sabe. Então entra a questão da identidade cultural, com a questão da capoeira, da música, como o funk, como o pagode, o axé, entre outros. São diversos ritmos, a capoeira, o maculelê, que são movimentos corporais, né, lutas, como a capoeira, que serviu inclusive para Zumbi. Pelo que eu soube pelas minhas pesquisas, ele praticava a capoeira como defesa, né? A linguagem e a expressão. Palavras que os povos pretos trouxeram, como angu, axé, dengo, e várias outras. Teve uma influência muito grande na nossa linguagem e a gente nem sonha, porque se você parar para pensar, o nosso português, ele não é um português de Portugal, ele é um português com diversos tipos de mistura de vários lugares, né? Até porque foram vários países que tiveram influência aqui no Brasil. Foram chegando vários brancos, vários barcos, e teve toda a questão da miscigenação. Aí vamos para o quarto ponto, os saberes. No terceiro ponto, a gente não pode deixar de falar da culinária. A culinária é um dos pontos mais importantes. Como que eu poderia esquecer de falar da culinária? Como os pratos típicos, o acarajé, o caruru, o vatapá, o baião de dois, a feijoada e muitos outros. Inclusive tem aquela história de que foi adaptado. Eles já tinham uma culinária vasta, cada região tinha a sua culinária vasta, né? E aí, aqui no Brasil, por falta dos ingredientes que eles tinham lá e por falta de ter o que comer, na verdade, foi inventado várias tentativas de sobrevivência. E a feijoada era feita dos restos das sobras do que vinha dos grandes, né, dos donos das fazendas. Ali eles juntavam e faziam uma mistura para comer no fim do dia. À noite, na verdade, escondido. Então, é um tema muito amplo, muito, gigantesco. Então, é difícil a gente falar em apenas um vídeo. Então, temos a questão das expressões através da arte, da culinária, da música, da dança, da religião, como o Candomblé, que é uma religião afro-brasileira, que eu quero fazer um vídeo próprio para falar sobre o Candomblé, porque em um só, como esse que eu estou fazendo, não dá conta. Temos a questão dos saberes das ervas, o quarto tópico. Já havia aqui muito conhecimento das ervas através dos indígenas, né? Mas
os africanos trouxeram também muitos saberes, muito místico, assim, uma questão muito simbólica. E isso se fortaleceu aqui no Brasil com o que eles encontraram aqui. Eles tiveram que readaptar suas técnicas, trouxeram também suas sementes e plantaram também suas ervas aqui. E desenvolveram curas, desenvolveram um manuseio muito grande das ervas, que hoje é usado inclusive pela ciência para fazer medicações, né? Trouxe uma evolução muito grande. O quarto tópico é arte, estética e linguagem, onde a gente fala sobre os grandes nomes que eu separei aqui, os nomes dos personagens, pessoas grandes como Zumbi, Dandara, Luiz Gama, Teresa de Banguela, entre outros. Nomes que fizeram história. A questão da arte e da estética veio na forma de se vestir, na forma de expressar a estética na arte, né? Na construção, na engenharia. Se você for no Pelourinho e andar em alguns pontos de Salvador, por exemplo, você vai ver como a estética da engenharia, da arquitetura é diferente da nossa atual, porque eles trouxeram um conhecimento super diferente, uma forma de construir diferente, com traços e formas específicas, com enigmas, inclusive. Então, é um tema gigantesco. Tentei falar aqui um pouquinho sobre várias coisinhas. Então, de forma resumida, a gente tem a economia, que até hoje é os pretos que sustenta, né? Imagine se você tirar todos os pretos do país, quem é que vai manter a economia? Temos a questão da culinária, a questão das ervas, a questão da religião, que do candomblé já veio a Umbanda também, que tem influência africana, e muitas outras, né, que temos aqui. A vestimenta, a alimentação, e o Brasil, ele foi um território explorado e ainda é. Tiraram muita coisa da gente, digamos assim, da nossa terra, que é rica, da nossa terra, que é vasta. Eles tiraram o pau-brasil, que era uma das joias-primas dele, né? Tipo, eles queriam muito, a um ponto de ficar quase escasso. Hoje a gente tem que fazer o plantio do pau-brasil para não se perder. A questão dos minerais, o ouro, né? Que eles tiraram da gente, as pedras preciosas que eles ainda tiram. Aí com o tempo veio a evolução, já tem a questão do petróleo, entre outras coisas, o carvão mineral. Nossa, muitos tópicos que a gente poderia trazer nesse vídeo, e eu tentei falar de forma resumida. O segundo vídeo eu vou falar de uma forma mais intensa sobre os pontos negativos para nós negros, mas eu não vou dar nem spoiler. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Eu me esforcei para fazer uma pesquisa legal. Não falei a fundo sobre nenhum dos assuntos, mas tentei falar sobre eles. E, gente, não é só para ser discutido no dia 20 de novembro. Todo dia 20 de novembro é igual Setembro Amarelo quando se trata de depressão. Vamos falar sobre os pretos, vamos fazer projeto para conscientizar. E o resto do ano a gente está sendo morto na rua. O resto do ano a gente está sendo
perseguido dentro de um mercado, dentro de uma loja, pelo segurança, acusado de roubo, está sendo preso por engano, sabe, várias coisas que acontecem na nossa realidade. Então, vamos fazer mais vídeos para informar pessoas e, como diz Bia Ferreira, vamos falar de preto para pessoas brancas, porque nós pretos já temos o saber da nossa dor, a gente já sabe o que a gente passou para estar aqui. Os negros trouxeram toda a ancestralidade, tudo que a gente hoje tenta manter, mas que infelizmente muitas coisas foram perdidas. Então, o Brasil foi um país formado pelo sangue, pela dor, pela morte, e tudo que há nele, de certa forma, veio do povo preto. E eu falo de povo preto de todas as regiões, de todos os continentes, que não foram apenas um país, por exemplo, que foi invadido e teve o povo arrancado à força de suas casas. De modo geral, e como a gente continua mantendo através da arte, através da música. Hoje temos um pouquinho de revolução, né? A gente já consegue ligar a TV e ver pessoas negras atuando, a gente consegue ver pessoas negras no palco, a gente consegue ver pessoas negras na política. Já é um sinal assim de revolução gigantesco, mas ainda não chegamos onde deveríamos. A igualdade sabe, indiscutível. Não dá para falar sobre igualdade nesse país, porque quando você coloca na balança, o preto está aqui embaixo, e o branco e outras raças aqui em cima. Mas isso é papo para outro vídeo. Então se inscreve, deixa seu comentário se você quer que eu fale sobre mais alguma coisa, se você tem perguntas, eu vou responder todo mundo com muita atenção. Me digam aí quais tópicos que vocês querem que eu traga no próximo vídeo, que eu vou dar atenção. Vão no nosso Instagram, siga lá, eu tô muito mais frequente, postando vídeos, falando sobre o que acontece no dia a dia, quase como jornal da negritude, né? Então, muito obrigada a você que chegou até aqui, muito obrigada pela sua paciência de ouvir. Espero que tenha despertado a curiosidade e tirado algumas dúvidas suas também. Gente, eu não consigo parar de falar sobre o acarajé. O acarajé, a questão da apropriação do acarajé, que é patrimônio da Bahia, né? E tá aí uma questão na justiça, porque estão dizendo que é no Rio de Janeiro e a gente sabe que não é. E outras pessoas estão se apropriando do acarajé para vender, para lucrar, e não sabe a história por trás do acarajé. E quando mexe com essa questão litúrgica, com essa questão do candomblé em si, mexe muito comigo. Mas para encerrar, vamos deixar claro, o bolinho de fogo, o acarajé, é do povo preto, é do povo baiano, é de todos que consomem com consciência e sabendo a história por trás, assim como as tranças no cabelo, que entra na questão da estética, assim como a vestimenta, que entra na questão da estampa também, né, das estampas, das tatuagens e tudo mais. Muito, muito obrigada por você que chegou até aqui mais uma vez. Agora estou encerrando o vídeo e espero você no próximo, que será um vídeo longo também, mas com mais explicação, com mais discussão sobre temas que devem ser discutidos. Um beijão e espero você lá no nosso Instagram.